Olá, saudações a todos e todas as assistentes sociais do Estado do Amazonas. Eu quero iniciar agradecendo ao Conselho Regional de Serviço Social pelo convite para fazer essa mensagem chegar à nossa categoria. Eu fui convidada pelo Conselho Regional nosso para falar sobre o dia 24 de fevereiro, que se comemora o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. E se você ainda não me conhece, eu sou a Marclise Siqueira, sou assistente social de formação, sou mestra em sociologia. Nos últimos 5 anos da minha vida, eu tenho me dedicado ao ativismo feminista, ao movimento negro e à ocupação de mulheres em espaços de poder. Então, você que não me conhece ou ouviu falar pouco de mim, que é de outros municípios do Amazonas, eu estive candidata a vice-prefeita nas últimas eleições em Manaus. A nossa chapa, que foi uma composição entre dois partidos, o PT e o PSOL, nós ficamos em terceiro lugar na disputa eleitoral. E aí a gente está conversando hoje sobre esse tema, que é um tema muito importante. Hoje o voto das mulheres, ele pode definir as eleições. Olha só que significado, que potência que nós mulheres temos para a democracia no Brasil. Mas nem sempre foi assim. A história do voto feminino, vem de longe. Muitas pessoas se envolveram para que esse direito pudesse ser assegurado para nós mulheres. Em 1891, nós tivemos uma proposta de emenda à Constituição para ampliar o voto para que as mulheres pudessem ter direito ao voto. Mas foi vetado. E aí, nos anos seguintes, em 1927, uma mulher incrível que a gente precisa conhecer mais, nordestina, a Celina Guimarães Viana, né, ela solicitou o alistamento eleitoral, né, para que as mulheres pudessem votar. E aí ela conseguiu, as mulheres votaram naquele momento, mas os votos foram anulados posteriormente, né, porque não existia uma legislação em nível de Brasil que pudesse assegurar a validação daqueles votos. Então, em 1932, no dia 24 de fevereiro, o Código Eleitoral, ele preveu pela primeira vez o voto feminino. Só que não era um voto amplo e restrito, né? As mulheres casadas, elas precisavam pedir autorização do marido para poder votar. E as mulheres solteiras e viúvas, elas tinham que comprovar a independência econômica delas para poderlas conseguir ter direito ao voto. Então, era esse tipo de voto feminino que se instaurou em 1932. E aí, anos depois, em 1934, já no governo de Getúlio Vargas, a Constituição Federal, ela finalmente colocou ali o voto feminino na Constituição. Então, as mulheres começaram a poder exercer esse voto. Em 1946, o voto feminino ele se tornou obrigatório, mas foi realmente em 1988, com a Constituição Federal, que o sufrágio universal e restrito ele pôde se estabelecer, né? Em que o voto é facultativo de 16 a 18 anos, acima de 70 anos. Nós, mulheres, podemos, além de votar, também ser eleitas. Isso é uma outra fase para essa conquista desse direito político, que é o voto, que é esse exercício de você poder votar, mas você também ser votado, você poder, na sociedade, disputar espaços de poder para que você possa levar pautas, representar pessoas. Então, a 1988 foi realmente, como para muitos direitos sociais, para os direitos políticos também foi um momento muito marcante na história brasileira. E aí nós ainda temos hoje dados em relação à presença das mulheres na política que nós precisamos avançar muito. Para vocês terem uma ideia, na última eleição em 2020, poucas pessoas sabem disso, mas 100 municípios brasileiros, eles não apresentaram candidaturas femininas. E aí o que aconteceu? Tem uma normativa que diz que todos os partidos eles têm que apresentar nas suas chapas para concorrer nas eleições, eles têm que apresentar 30% de mulheres na chapa, né, de vereadores, no caso que foi o caso de 2020.
Então, em 100 municípios isso não aconteceu. Então, foram muitos partidos, grandes inclusive, que não apresentaram. Então, esses partidos poderiam ser punidos. Só que, como a Câmara Federal hegemonicamente não é ocupada por mulheres, obviamente que houve uma votação e esses partidos foram perdoados de não terem cumprido os 30% obrigatórios de presença feminina nas chapas proporcionais. Então, por aí a gente verifica o quanto a gente precisa avançar no que se refere à ocupação de espaço de poder por mulheres. E eu vou dizer uma coisa para vocês, enquanto nós mulheres não estivermos lá para falar também as nossas necessidades, colocar também as nossas questões, vai continuar sendo dessa forma. Então a gente precisa aí ocupar cada vez mais esses espaços. E aí eu queria trazer um outro elemento, porque assim, eu particularmente me identifico com uma mulher afro-indígena, que é um debate que eu venho realizando nos últimos anos, que é essa presença de mulheres negras e indígenas na política. Nós, mulheres, em 53% das cidades brasileiras, nenhuma mulher negra ou indígena vai ocupar a Câmara Municipal em 2021, que é esse ano agora que começou a execução dos mandatos eleitos em 2020. Então, mais de 50% das cidades brasileiras. É metade do país. Então, existe aí um processo de falta de representatividade política muito latente, muito forte, e que nós precisamos ocupar isso, né? Manaus hoje, olha a nossa realidade da nossa capital aqui do estado do Amazonas, nós temos 41 cadeiras de vereança, mas apenas 4 mulheres foram eleitas. 4 mulheres de 41 cadeiras. Então, precisamos mudar essa realidade. Na Assembleia Legislativa, nós temos 24 cargos e 4 mulheres eleitas também. Então, há uma diferença aí, uma disparidade, uma desigualdade muito grande. E para deputados federais, o quadro é pior ainda, nós não temos nenhuma mulher eleita. Então, é bem complicado, gente, é bem complicado. Mas é isso, a nossa democracia, ela é recente, incompleta, e eu acredito muito que ela só vai realmente se consolidar quando a gente começar a conseguir colocar nesses espaços de poder mulheres negras, indígenas, LGBTs, PCDs. Então, quando a gente conseguir diversificar essa representatividade, talvez a nossa democracia ela possa ser muito mais qualitativa do que ela é hoje. E isso é uma responsabilidade que cabe a todos, todas e todos na sociedade brasileira, amazonense, manauara, ou no município aí que você que está assistindo essa live, ou essa mensagem, pelo conselho estar nos ouvindo. Não tenham medo de fazer a discussão sobre a política, porque eu sempre digo nas minhas aulas, porque eu também sou professora na área do serviço social, sobretudo em pós-graduação nesse momento, que na política não existe espaço vazio. Se você não ocupa, outras pessoas vão ocupar. Se você tem dificuldade, de repente, não quero ocupar, a partir de uma coisa muito complicada, se filiar a um partido de uma coisa muito complicada, apoie. Procure mulheres na próxima eleição, na sua cidade, no seu estado. Conheça a história delas, as suas lutas, as suas dores, os seus projetos, os seus sonhos. Vamos fazer uma ocupação qualificada de mais mulheres na política. E para vocês, homens também. Os homens também podem ajudar as mulheres a chegar lá porque nós temos direito ao voto. Então, vocês também podem apoiar a maior presença de mulheres na política, né? Para finalizar essa mensagem, em 2020, eu, pela primeira vez, fui candidata num processo eleitoral. Eu nunca tinha sido. Eu sempre apoiei pessoas que estivessem ocupando, que tivessem essa vontade de estar nesses espaços, né? Eu sempre fui atrás de votos e exerci o meu voto também. Eu acho importante ir até a urna votar, porque acho que quando você não faz isso, você abre mão de um direito fundamental, porque é a classe política que vai definir as leis, vai discutir o recurso que vai para a saúde, para a educação, para a assistência social. Então a gente não pode de forma nenhuma se eximir de fazer o debate político e se posicionar da melhor maneira possível. Então eu sempre estive entre esses grupos que apoiavam pessoas, trabalhavam para projetos. E aí em 2020 eu me filiei num partido político, há 5 anos atrás eu me filiei num partido político.
para ajudar, inclusive, um amigo que queria ser candidato, para a gente poder trabalhar juntos. E acontece que no meio do processo a gente vai conhecendo muitas pessoas. Eu conheci muitas mulheres incríveis. Como eu fui da direção nacional do PSOL, eu viajei muito pelo país. Conheci muitas mulheres incríveis. Tive a oportunidade de poder estar no mesmo espaço que a Marielle Franco, que alguns de vocês conhecem, que foi brutalmente assassinada. E é uma inspiração para muitas mulheres negras nesse país. Eu fui me sentindo mais segura com o passar do tempo para poder estar nesse espaço e poder fazer essa disputa. Então nós montamos um projeto que chamou Bancada Coletiva, que era formada por 5 mulheres para poder ocupar esses espaços. E aí no processo de discussão, quando fechou as chapas que estavam concorrendo, nós ali fizemos uma coligação e eu fiquei como candidata a vice-prefeita nessa chapa. O José Ricardo era o candidato, né, a cabeça de chapa, por assim dizer. E eu fui conhecer da melhor forma esse espaço. Foi uma experiência incrível. Eu tive que fazer isso no meio de uma pandemia, não foi fácil. Não foi fácil também se colocar para dar entrevistas, se tornar também essa pessoa, porque quando você está na política você se torna também uma referência para as pessoas. Mas uma coisa que me deixou muito tranquila é que eu tenho noção, eu tenho dimensão de qual é o tipo de sociedade que eu quero. Que é uma sociedade que seja democrática, que defenda os direitos sociais, de educação, de saúde, de assistência social, que zele pela vida das pessoas, por uma economia forte também, que as famílias possam ter o que comer em suas mesas. Então esse horizonte de sociedade é que estava ali na base dessa disputa, né, de poder, por esses espaços de poder na última eleição. Então isso me deixou também tranquila, por estar ao lado de mulheres que também estão fazendo esse processo de ocupação, mas também por estar num projeto político que eu acreditava. Eu acho que isso conta bastante para que a gente não tenha medo tanto de exercer o voto quanto de ocupar espaços de poder. São duas coisas que, na minha avaliação hoje, com a minha vivência de vida, estão muito juntas. Então era isso que eu queria deixar para vocês. A gente precisa refletir muito mais sobre a importância do voto, em particular o voto de nós mulheres. Nós temos um poder na mão muito grande, tanto de se colocar para ser eleitas, quanto de eleger pessoas. E eu acredito que nós, juntas, discutindo, debatendo, nós vamos encontrar os melhores caminhos e colocar mais mulheres em espaços de poder. É isso. Um grande abraço a todas, a todos e todas que estiveram assistindo esse vídeo. A gente se encontra nas lutas e na categoria também, que eu sempre encontro vários colegas, e mais uma vez agradeço aqui ao Conselho Regional de Serviço Social pela oportunidade. Um grande abraço.